Esdras capítulo 3. Quando chegou o 7º mês, estando já os filhos de Israel nas suas cidades, ajuntou-se o povo, como um só homem, em Jerusalém. Então se levantou Jesuá, filho de Josadaque, com os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Colocaram o altar sobre a sua base, pois o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia, e em seguida o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as festas fixas do Senhor, como também os de qualquer que fazia oferta voluntária ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidonios, e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Ora, no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, deram início à obra e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem a obra da casa do Senhor. Então se levantaram Jesuá com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para superintenderem os que faziam a obra na casa de Deus, como também os filhos de Enadade, com seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo a ordem de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando ao Senhor e dando-lhe graças com estas palavras: porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado, quando louvaram ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes quando, à sua vista, foi lançado o fundamento desta casa. Também muitos gritaram de júbilo, de maneira que não podia o povo distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Esdras 3, a restauração do altar e a união do povo, lições espirituais para os dias de hoje. No capítulo 3 de Esdras, encontramos o povo de Israel recém-retornado do exílio babilônico, recomeçando sua vida em Jerusalém. Após anos de cativeiro, o foco inicial da nação não foi na reconstrução de suas casas ou muros, mas na restauração da adoração a Deus. Esdras 3 descreve a reerguida do altar, o reestabelecimento dos sacrifícios diários, e o lançamento dos alicerces do templo. Esse capítulo revela o zelo do povo pela adoração correta e sua união em torno de um propósito espiritual comum. Vamos explorar 3 principais pontos deste capítulo e como podemos aplicá-los em nossas vidas. 1. A prioridade da adoração. Antes mesmo de começarem a reconstruir o templo, os líderes de Israel, como Jesuá e Zorobabel, reconstroem o altar do Deus de Israel. Este ato é significativo porque o altar era central para os sacrifícios diários e as festas ordenadas por Deus. Aplicação em nossas vidas. Este ponto nos ensina a importância de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, especialmente em tempos de reconstrução ou recomeço. No mundo moderno, somos constantemente tentados a priorizar outras áreas como carreira, finanças, ou até mesmo entretenimento. No entanto, Esdras 3 nos lembra que a adoração e a comunhão com Deus devem ser a fundação de todas as outras atividades. O altar representava o lugar onde o povo buscava a reconciliação com Deus e renovava a sua aliança com Ele. Da mesma forma, em nossos dias, devemos priorizar nossa vida devocional, oração e leitura da palavra, como alicerces que sustentam todo o restante. Quando colocamos Deus em primeiro lugar,
todas as outras áreas de nossa vida são influenciadas positivamente, e experimentamos paz e direção divina. Se você está gostando desse estudo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Deixe também seu comentário sobre como você tem colocado a adoração a Deus como prioridade na sua vida. 2. A união em prol de um propósito comum. O texto relata como o povo de Israel trabalhou unido para lançar os alicerces do templo. Todos, desde os sacerdotes até os levitas e líderes do povo, estavam envolvidos no processo. Aplicação em nossas vidas. Em um mundo cada vez mais individualista, Esdras 3 nos mostra o poder da união em torno de um propósito comum. A reconstrução do templo não era apenas uma tarefa física, mas um símbolo da renovação espiritual da nação. Hoje, somos chamados a ser a igreja, não apenas no sentido físico, mas como um corpo unido em Cristo, trabalhando juntos para espalhar o Evangelho e servir ao próximo. Quando unimos nossas forças, talentos e recursos, podemos realizar grandes obras para Deus. Isso requer que deixemos de lado as diferenças e foquemos no que nos une, nossa fé em Cristo e nossa missão de amar a Deus e ao próximo. Este capítulo nos desafia a refletir sobre como estamos contribuindo para o bem comum da nossa comunidade de fé e se estamos dispostos a nos unir para os propósitos maiores de Deus. 3. A importância da adoração coletiva. Ao lançarem os alicerces do templo, os israelitas se reuniram para louvar e agradecer a Deus. Havia uma profunda alegria e reverência entre o povo enquanto eles cantavam e tocavam instrumentos, celebrando o Senhor por sua bondade e fidelidade. Aplicação em nossas vidas. A adoração coletiva é um elemento essencial da vida cristã. Em Esdras 3, vemos que, apesar das dificuldades e do estado ainda precário do templo, o povo se reuniu para celebrar a Deus. Isso nos lembra da importância de estarmos juntos como igreja, celebrando a Deus, independentemente das circunstâncias. A adoração coletiva nos fortalece, nos encoraja e nos une como o corpo de Cristo. Ela é um testemunho poderoso para o mundo de que, apesar das adversidades, encontramos nossa esperança e alegria em Deus. Hoje, com tantas distrações e desafios, é crucial não negligenciarmos a reunião dos santos. A comunidade de fé é onde somos edificados, corrigidos e enviados para cumprir a missão de Deus. Que possamos valorizar e participar ativamente das celebrações e cultos, sabendo que eles são uma parte vital da nossa caminhada cristã. Conclusão. Esdras 3 nos oferece um rico panorama de como o povo de Deus, mesmo em tempos de reconstrução, escolheu priorizar a adoração, unir-se em torno de um propósito divino, e celebrar juntos o Senhor. Que possamos aprender com esse exemplo, colocando Deus em primeiro lugar, trabalhando em unidade e não desprezando a importância da adoração coletiva. Gostou deste estudo? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Juntos, podemos alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e renovação espiritual.